fazer uma reflexão aqui sobre a situação do Gabriel Monteiro aí. O Gabriel Monteiro está no processo de expulsão da Polícia Militar, né? Esse rapaz que é ligado à MBL. É... Não tem nada contra o rapaz, né? Não tenho nada, nenhuma questão. Eu só acho que ele, unido com a MBL, eu acho que a MBL não é um partido assim que dá para se levar a sério, né? Vive pulando de galho em galho como lhe convém, né? Sempre de galho em galho. E eu acho que isso daí, esse projeto de expulsão, acho que agora o Gabriel Monteiro deve pular para a política, talvez com a ajuda do Bolsonaro, né? Que também baixa aí o seu prestígio, para poder se levantar. E também para dizer aquele lema lá do Capitão Nascimento, né? A gente cai para cima, a gente cai para o alto. E eu acho que ele vai entrar para a política. Ele conseguiu boas visibilidade na internet, notoriedade, mas com certeza ele sabia que ele ia ser expulso da polícia pela sua conduta, né, pelas coisas que ele vai lá, fala que é como o coronel pode estar ali envolvido com o Comando Vermelho e tudo. Eu acho até que se isso fosse levado a sério, esse cara já não estava mais vivo, né? Sinceramente, se alguém tivesse preocupado com essa situação mesmo, ninguém teria coragem de meter a cara e falar sobre isso. Mas eu acho que é só um morde-a-sopra mesmo, é só uma coisa mesmo para dar notoriedade, o cara entrar para política. Vamos ver o resultado de tudo isso daí, porque já estou cansado de ver esse tipo de mito, né, que surge por acaso. É um garoto inteligente, sim, né, é inteligente, é, eu não acho que está lutando do lado certo, né? Não acho que está lutando. Porque quando uma coisa é você debater com pessoas que são eleitores comuns, outra coisa é você fazer um debate com pessoas que realmente estão na política há anos, como Ciro Gomes, pessoas que realmente entendem de economia, pessoas que realmente entendem do que está falando, de socialismo, de capitalismo, de toda essa questão. É muito fácil você chegar e pegar uma pessoa comum que não entende política e ficar ali debochando e ficar ali azucrinando aquela situação, né? Muito fácil isso, principalmente aqui no Brasil, que nós não tínhamos o hábito de estudar política, agora que o povo está acordando um pouco mais para essa área. Então vamos ser conscientes nessa situação. E ele fala que ama a polícia militar e tal, mas eu não sei realmente se de fato qual é o pensamento dele. Né? Se ele amasse mesmo, ele abriria a mão de toda essa questão para simplesmente ficar na polícia militar. Se realmente é um sonho, se realmente é aquilo que ele quer fazer, ele deveria já estar realizado no seu sonho, né? Já que ele ama, e não deveria estar arrumando tanta encrenca aí. Eu acho que questão de opinião, eu acho que enquanto ele ficou na questão de opinião, de questionamento, tranquilo, isso é o direito do cidadão. Agora, quando você vai desafiar coronéis, desafiar autoridade, cara, isso não cabe, fica muito difícil uma pessoa chegar e desafiar, parece uma... eu sempre abordo uma questão bíblica que diz que a pessoa que ela não deve buscar fazer as coisas sozinha, sabe? Ela não deve buscar peitar as coisas sozinha porque está buscando os seus próprios interesses, entendeu? Ela tem que pensar em conjunto, tem que pensar com outras pessoas mais sábias, tem que sentar e conversar, não é sair peitando o mundo, não é dessa forma. Não é assim, tem muita coisa que a gente acha que tem razão e não tem fundamento algum a nossa luta, sabe? Então você, vira e mexe, você tem que observar os seus passos, porque você pode estar andando às cegas achando que está enxergando. Então é muito importante. Eu acho que o brasileiro ele tem que ficar numa posição, eu posso dizer assim, em cima do muro, ou não pisa nem na direita nem na esquerda. Ele simplesmente observa os dois lados para ver aonde ele pode ir pisando. Porque tem coisas, tem fatos bons, certos de um lado e de outro, e tem fatos errados de um lado e de outro. Só que tem lados que realmente vai empurrando tudo com a barriga. Tipo assim, não importa o que está certo e o que é errado, o importante é que o meu lado está ganhando. É assim que é a política hoje em dia, é essa coisa suja. Então, a gente tem que acabar com essas tranqueiras, de acabar e relacionar o que é certo e o que é errado. Hoje em dia tem as questões das fake news, a pessoa fala assim, igual eu vi aí a situação. O cara chega, o Bolsonaro votou é, contra os deficientes físicos, a lei contra os deficientes físicos. Não houve votação.
Mas o que que houve então? Houve algum projeto? Realmente existe esse projeto? Realmente essa lei está lá na justiça ou está tramitando em segredo de justiça? É esse o foco que nós temos que ter. Porque se usam meias verdades para tentar justificar uma coisa, entendeu? E também, tudo que se joga em cima de uma pessoa que já fala um monte de besteira, a gente acredita, né? Então é sempre importante a gente estar de mão dadas com a verdade. O brasileiro precisa estar de mão dadas nem com a esquerda nem com a direita. Ele precisa estar de mão dadas com a verdade. Enquanto a gente não estiver unido pela verdade, tipo assim, você coloca um comentário lá, pá, o presidente da República fez isso. Vamos lá avaliar. É verdade isso? É mentira? Porque tem mentiras que passam-se como verdade, cara. E hoje em dia o cara vai lá, ele vai somente por um lado da moeda e as pessoas conseguem convencer até de que a Terra é plana. O cara fica ali convencido daquilo ali, sabe? Uma coisa meio idiota. Então, gente, é muito importante o povo ter um compromisso com a verdade. Como diz uma frase, a honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. E se existe um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. São as frases que eu carrego sempre na minha mente. Porque se você cruzar os braços, se você não comentar, se você não fala, se você não questiona, o país vai cair por terra e teus filhos vão sofrer, teus netos, você vai sofrer, porque a gente às vezes está numa fase de que vai entrar na terceira idade, já está entrando na fase que você não tem mais forças para lutar, sabe, pela vida. E se você não argumentar agora, os jovens dessa geração, eles vão ser influenciados por essa questão, porque eles não pegaram toda essa história. Você vê que tem gente de agora que nunca sequer viu um vídeo sobre ditadura, nunca sequer viu um vídeo sobre nada, não estuda a história do Brasil, não estuda a questão política, ele não sabe nem do que está falando. Um monte de gente que às vezes está falando uma coisa que nem faz ideia do que realmente aquilo seja, mas acredita que é piamente verdadeiro o que ela está ali colocando como questionamento. É tipo assim, a minha verdade é que importa. E no Brasil, na vida, não pode ser dessa forma. Temos que ter um convênio com a verdade, com o que é certo, com o que é reto. Porque tem gente que vai avaliar aquilo ali e vai ver, não, você não sabe o que você está falando. Você não entende o que você está falando. Você está falando besteira. Porque não está se baseando em dados, não está se baseando em estatística, não está se baseando em especialistas no assunto. Então é essa fase que nós estamos vivendo. Isso vale para todas as questões, até nas questões religiosas. Por não questionar, eu sempre ficava me questionando assim, por que esses caras evangélicos, esses pastores aí que você vê na televisão, conseguem enganar as pessoas por tantos anos, ganhando dinheiro, sendo processadas, sendo questionadas, e por que elas não são presas? Exatamente por isso, porque a política ela está envolvida na igreja. Não estou dizendo todas as igrejas, mas as maiores televisivas, que pedem dinheiro, que exploram a fé das pessoas, porque não existe outro argumento para esses caras não serem presos por charlatanismo, por posse de droga. O cara promete que vai curar um viciado. Primeiro que se ele faz isso na favela, vão matar ele, que o dono da favela não quer que o viciado perca o vício, Como é que ele vai ganhar um lucro? Então, o charlatanismo é nítido. Mas por que não são presos? Porque estão unidos com os políticos. Tem poder, tem dinheiro. E isso tem que acabar no Brasil. Isso tem que acabar. Porque olha a que ponto chegou, eles mexeram na questão da fé das pessoas. Uma coisa tão sensível, uma coisa que não dá para você imaginar que uma pessoa seja tão ruim, tão maligna, de que você chega às vezes na igreja destruído, com a sua vida derrotada, com a sua vida no fundo do poço. E o cara ainda se aproveita daquela situação para tirar dinheiro de você. Ele aproveita... Ele não te dá uma palavra de poder para te levantar, para você ficar de pé e depois você buscar Jesus para a sua vida, não. Ele te dá aquela palavra, às vezes, para você motivar a sua vida, para você correr atrás de dinheiro para sustentar o carrão dele lá, o apartamento dele. É a mesma coisa que esses caras às vezes fazem, mas é até mais limpo
o cara que te dá uma palestra para dizer que como você vai ganhar dinheiro é até mais limpo. Pelo menos você sabe que aquilo ali é uma palestra que não tem nada a ver é uma palestra motivacional que não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com fé. Pelo menos você sabe que você vai abrir ali os horizontes. Realmente tem caras que abrem a tua mente para o negócio, né? E você que não investe, que não sabe o que é investimento, que não sabe o que é Bitcoin, que eu também não sei, não mete as caras onde você não entende, mano. Você não entende, tá vendo todo mundo ganhar dinheiro. É igual quem gosta de pirâmide. Aí o cara vai lá, ele se ferra. Porque ele não entende onde ele está se metendo. Nunca se enfia num buraco que você não sabe o que tem dentro. As pessoas mergulham de cabeça nas situações e depois levam prejuízo. Primeira coisa que acontece quando você vai pegar seu FGTS na Caixa Econômica é o cara lá, o gerente, querer te convencer de fazer um investimento. Esse investimento vai ser bom mais para ele do que para você, pode ter certeza. Porque na vida, cara, é um querendo engolir o outro vivo. Então, cara, deixa essa bodega aqui, não vai render porcaria nenhuma, mas também ninguém mexe, tasca a mão no meu dinheiro. Eu sou desse jeito. Se um dia eu conseguir parar a minha vida, como é que o cara que todo dia sai para trabalhar, o cara que pega BRT chega, como é que o cara vai analisar essas questões de parar e pensar assim nas finanças? Ele não tem finanças, como é que ele vai parar para raciocinar? É muito difícil. Então, o dia que você tiver condições de você parar, relaxar, estudar um pouco sobre isso, aí você pode pensar em ganhar dinheiro nisso. No, no entanto, fora disso, não. Só se você realmente for um cara muito bom, que realmente se aprofunda e conhece, tem um amigo que ele busca, ele conhece, ele ganha dinheiro realmente, mas ele estudou, ele viu vídeos, ele buscou. Se você não é desse que busca, não mergulhe de cabeça. Hoje em dia o charlatanismo é tão grande que tem gente que faz canal no Facebook para orar pela sua vida, para ler sua mão, para ler seu pé, seu pulmão. Eu quero ler tudo. Aí fica naquela motivação e a pessoa às vezes está sensível, né? Ah, ele falou tudo isso daí para mim. Não tá falando nada, ele está querendo meter a mão no teu bolso. Ele está querendo se aproveitar da sua situação. Sabe? As coisas de Deus são puras. Primeiramente são puras. Sabe o que é pureza? Ela não tá. Jesus não estava para tirar valor nenhum de ninguém. Os fariseus falavam assim, ó, ali vai ele. A multidão segue, mas ele não se aproveita, ele não aproveita nada. Ou seja, ele não está preocupado com status, com se aproveitar das pessoas, ele está preocupado com o que as pessoas podem absorver dele, o que as pessoas podem ter dele. É ele que tem algo a dar ao ser humano. Ele precisa tomar. E o pastor, aquele que é cristão, aquele que segue a Jesus Cristo, ele tem que ter essa visão. Se você tem para dar às pessoas, se você tem amor para dar às pessoas, se você tem uma palavra, essa palavra ela é de Deus, você vai se confortar nisso, de você estar fazendo o bem, de você estar juntando tesouros no céu, que é isso que Jesus demonstrou para gente. Pensar nos tesouros do céu, ou seja, aquilo que você semeia na vida de uma pessoa que não tem como ela retribuir a você. Isso é juntar um tesouro no reino do céu. Ela nunca vai poder te pagar por aquilo, até porque você não precisa desse pagamento, e segundo, você fez por amor. Esse pagamento vai ser te dado naquele dia com Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Cristo. Não juntei tesouro na terra. Não quer dizer que você não vai passar com a vida toda ferrado na vida, lascado. Não. Você corre atrás, trabalha, mas na questão de fé, ajunte tesouro no reino de Deus. Ajunte tesouro, plante na vida das pessoas o amor, plante na vida das pessoas o sorriso, plante na vida das pessoas a amizade verdadeira, né? Não aquela que quer se aproveitar. Tem gente que se aproxima de você querendo se aproveitar, de alguma forma querendo ganhar uma vantagem. Isso é um mal do século, isso é uma maldade, uma coisa ruim, que você vai ter angústia na sua vida por conta desse pensamento. Pessoas vão se afastar de você, pessoas vão olhar você com maus olhos. Agora, o bom perfume, aquela imagem, aquela transparência que você tem com as pessoas, aquele amor verdadeiro, aquela consideração verdadeira, isso é para sempre. Isso é para sempre, isso que é bacana. É nisso que a gente tinha que estar conversando com os jovens hoje em dia, com os adultos também. É esse o pensamento, mas depende de cada um de nós. Depende de você abrir teu coração. Depende só de você ser assim. Porque se você não abre o coração, nem Deus entra aí. Nesse abismo escuro
parece até um pântano, né? Escamoso, né? Nem Deus consegue entrar nessas densas trevas do seu coração se você não abre a porta.